Olá, estamos dando início a essa live da Sociedade Brasileira de Mastologia. E hoje vamos abordar um tema muito interessante, que foi muito midiático, que fez com que nós realmente nos esforçássemos para deixar bem claro para as pacientes o que está acontecendo, o que é e que realmente elas não precisam se preocupar. Nós vamos ter, ao longo dessa live conosco hoje, o prazer de receber a doutora Linei Urban, que deve entrar dentro em breve conosco aqui. A doutora Linei, ela é uma radiologista super expert e ela é coordenadora da Comissão de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, quando ela entrar, nós vamos aceitá-la e vamos dar início a um bate-papo muito interessante sobre esse tema. Oi, Linei, tudo bem? Olá, boa noite, Vilmar. Que prazer participar desse projeto tão bonito da Sociedade Brasileira de Mastologia. Prazer enorme participar em nome do colégio. É um prazer te receber, Linei, para poder elucidar para a população brasileira, para as mulheres brasileiras, não? Porque isso pode estar sendo visto online, ao vivo, mas vai ficar gravado depois, para que as mulheres depois possam assistir e tirar as suas dúvidas. E eu sei que você deve ter sofrido um pouquinho, não, em relação a esse questionamento, mamografia versus vacina. E nós sabemos como importante a vacina é e tem sido, não? Nós já temos hoje ao redor de 47% da nossa população brasileira que recebeu pelo menos uma dose da vacina. Isso é extremamente importante. E provavelmente muitas dessas mulheres que receberam essa primeira dose da vacina, ou mesmo a vacinação completa, se encontram na fase de rastreamento. E nós vimos, não, Linei, e nós já tínhamos conversado sobre isso desde abril, não? E não deixamos chegar na mídia, porque nós não queríamos alertar a população feminina contra um fato que não é tão relevante assim. Então eu gostaria que você colocasse na sua visão, na visão do radiologista, na visão do Colégio Brasileiro de Radiologia, o que está acontecendo, qual que é o nível de preocupação que nós devemos ter, o que a mulher brasileira deve saber sobre esse assunto e como ela deve se portar. Por favor, Linei. Nossa, excelente. Esse projeto é tão interessante porque, assim, hoje em dia é tão fácil você adquirir conhecimento, você vai na internet, você coloca lá Covid, vacina e vem um monte de artigos. Mas o problema, Vilmar, que muitas vezes a gente não vê da onde que vem essa informação. E com isso acontece que um fato desse tamanho vai ganhando uma proporção tão grande que neste momento tem mulheres que podem considerar não fazer o rastreamento ou a vacina por esse temor, né? É o que a gente chamaria antes de telefone sem fio, né? Então, o que a gente tem que saber, e para todas as mulheres é muito importante, assim. Primeiro, nós temos alguns pontos que a gente tem que colocar que são fundamentais. O rastreamento, né, do câncer de mama é fundamental para todas as mulheres. Assim, os estudos mostram que realmente você participar de rastreamento reduz a chance de você morrer por câncer de mama, por você ter um tumor avançado. Segundo, tomar a vacina do Covid não aumenta, não causa risco de você ter câncer de mama ou qualquer doença na mama. Eu acho que isso é o ponto principal da nossa live. Por que ocorreu toda essa conversa e começou -se a disseminar esse tipo de coisa, Vilmar? Porque, assim, todas as vacinas, quando são administradas, causam uma reação, né, imunológica, que é o que a gente espera, né? Quando você dá a vacina numa pessoa, você está colocando um pouquinho ali de antígeno ou do vírus atenuado para que o nosso organismo se defenda depois quando você vir a ter essa doença. Isso, geralmente, a gente faz em criança. Na nossa faixa etária, acima de 40 anos, habitualmente as mulheres não fazem tanta vacina. Então, esse aumento transitório, tanto dos gânglios embaixo da axila, como em outras partes do corpo, que pode ocorrer de forma transitória como resposta normal do nosso organismo, era visto de forma muito corriqueira nas crianças que habitualmente fazem as vacinas, ou até na vacina da gripe, quando a gente tinha que fazer. Só que o que acontece é que a vacina do Covid causa uma resposta imunológica um pouquinho maior. Então, os linfonodos são um pouquinho mais visíveis e palpáveis.
Quando foi proposto a vacina do Covid, eles acharam que em torno de 1% das mulheres podiam fazer isso e que era uma reação, né, pouco frequente. Na prática, a gente viu que é um pouquinho mais, então entre 15% a 18% das mulheres podem ter linfonodos ou ínguas aumentadas embaixo do braço, no braço que a mulher tomou a vacina. Só que, assim, primeiro ponto que nós temos que colocar aqui, que isso é uma resposta normal do organismo. Não é doença, não é absolutamente nada, né? Significa que o teu organismo está respondendo à vacina para adquirir imunidade. Isso não... E é transitório, dentro de 3... os primeiros, assim, primeiro a gente achava que até 4 semanas todos regrediam. Agora a gente vê que pode ficar até um pouquinho mais. E tudo bem, não tem problema. Então, a gente começou, Vilmar, quando a gente viu isso, a primeira recomendação, inclusive, que nós fizemos foi assim, toda mulher que fizer a vacina deve esperar até 4 semanas para realizar a mamografia da segunda dose. Mas aí nós começamos a ver que, nossa, nós aqui no Brasil temos muita vacina AstraZeneca. E com isso são até 3 meses, é muito tempo para a gente esperar. Junto com isso, a gente evoluiu no conhecimento que esses linfonodos são bem reacionais, bem tranquilos e que a gente consegue avaliar melhor na mamografia e no ultrassom. Então, agora, recentemente, as 3 sociedades, Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia, com a Febrasgo, nós mudamos essas orientações para as mulheres, e é por isso que é importante a gente vir aqui falar. Qual é a orientação atual? Seguinte, se você tomou vacina nas últimas 4 semanas, você pode e deve realizar a mamografia. O que é importante? Você avisar no momento que vai fazer o exame de mamografia que você recebeu a vacina naquele braço e qual foi a data. Porque no momento que o radiologista ver aquele linfonodo aumentado, nós já vamos saber que provavelmente seja devido à vacina. Num primeiro momento, a gente até recomendava que fizesse controle depois de 4 meses para mostrar que regrediu. Já estamos numa fase um pouquinho mais evoluída, que a gente já pode ver dizer que a da vacina não precisa fazer mais nada. Então, mulheres, é muito importante. Se você está com o teu exame atrasado e a maioria das mulheres, né, não conseguiu fazer o rastreamento em 2019, deve fazer. Quem é a mulher que pode esperar até 4 semanas da vacina? É aquela que está com o rastreamento em dia, que está com o exame de mamografia que fez há 1 ano. Se você é essa mulher, tudo bem, pode até esperar. Fora isso, deve fazer o rastreamento. Acho que isso a gente tem que falar várias vezes aqui, que é muito importante. Então, nós estamos vendo a posição da doutora Linei, que é uma especialista em radiologia, especialista em imagem da mama. Então, mulheres brasileiras, vocês acabaram de ouvir, vocês devem fazer a mamografia em detrimento da vacina. Se for possível esperar as 4 semanas, não, Linei, espera. Se não for possível, nós temos que dizer para a mulher brasileira, porque muitas delas, não, Linei, 80% da população é assistida pelo SUS. E ela não tem outra oportunidade de fazer o rastreamento, porque se ela não faz o exame naquele momento que ela teve a oportunidade, talvez ela não consiga mais fazer ao longo do ano, porque ela perdeu a chance, perdeu a vaga e talvez não realize mais. Então ela deve fazer, não, Linei? Exatamente. Sabe uma coisa que chama atenção, Vilmar, inclusive, é assim, o rastreamento aí no primeiro ano de pandemia, principalmente em 2020, foi interrompido não só no Brasil, em todo o mundo, né? Nós vemos que a redução do número de mamografias foi de 30% até 50% em todo o mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, América do Sul. Mas o que preocupa? Que todos esses lugares, qual é o foco agora? Estão retomando de forma bastante intensa o rastreamento. Porque já tem os primeiros trabalhos mostrando para nós, Vilmar, que os tumores diagnosticados agora estão um pouquinho maior, com linfonódo, assim, um pouquinho maior, mais invasivos do que aqueles diagnosticados no mesmo período lá em 2019, mostrando que nós estamos começando a ver as consequências de ter atrasado esse rastreamento. Mas o que preocupa nós, Vilmar, assim, porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles retomam o programa de rastreamento e conseguem colocar todas as mulheres em dia, né, fazendo esse rastreamento, fazendo hora extra, fazendo tudo mais. No Brasil,
Em 2019, Vilmar, só 1/4 da nossa população de mulheres que está na idade de fazer o rastreamento de câncer de mama conseguiram fazer esse rastreamento pelo SUS. 1/4. Você pensa o que é para nós mulheres agora, para esse grupo de mulheres conseguir todo esse período sem fazer rastreamento, atendendo a pandemia e ainda conseguir colocar em dia. Então, veja que se você tem a oportunidade, você tem que ir atrás, você tem que, com todo o cuidado, nós não estamos dizendo para todo mundo, né, sair, fazer, mas nós temos a maneira de fazer as coisas agora. Vai no serviço onde tem os protocolos que a gente já conhece atualmente, de esterilização, utilizando máscara, já vacinado e faça o teu exame. Não deixe passar, porque realmente isso é um problema que nós vamos enfrentar no Brasil, é de fazer o rastreamento de todas essas mulheres que não fizeram nos últimos anos. Se a gente não estava dando conta, imagine agora. Então, isso é um problema e se tem a oportunidade, tem que fazer com certeza, Vilmar. Não tem como. Muito bem, Linei. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, aproveite a oportunidade. Não vai ser todo dia que vocês vão ter a oportunidade de conversar com a doutora que tenha tanto conhecimento com a doutora Linei. Então, aproveitem, mandem suas perguntas. Estamos aqui para responder. Por favor, Linei. E já estou vendo algumas perguntas super interessantes aqui. A primeira então, pergunta lá, é assim, ó. No ultrassom de mamas, ela tem ultrassom de mamas em dia, mas palpei um nódulozinho na axila e tomei a vacina Pfizer há 3 semanas. Tenho 36 anos, devo procurar um médico? Então, assim, 3 semanas da vacina, provavelmente dentro de 4 semanas, ele já vai regredir. Então, espere passar 4 semanas e essa reação imunológica do teu organismo vai regredir. Se regrediu, está tranquilo, é da vacina. Passou 4 semanas, é um excelente prazo, continua lá, está na hora de procurar um médico. Antes disso, não precisa. Linei, daí tem uma outra pergunta, você está vendo aí já? Já estou vendo. Um abraço para Nancy. Que saudade de vocês. E só perguntas interessantíssimas. Essa pergunta é... Mesmo vocês, radiologistas, mesmo sabendo que a paciente fez vacina recentemente, o BIRADS liberado será 4 ou 3? Veja que não é mais. Como que a gente encarava, né, antes da vacina, um linfonodo aumentado na axila? A recomendação era, viu o exame de mamografia, viu o exame de ultrassom, o linfonodo está aumentado, nós temos que dizer que o BIRADS é 4. O que significa um BIRADS 4? Um achado suspeito, embora de baixa suspeita, mas para câncer de mama. Agora, nós estamos em outra situação. O que a gente sabe? Nós estamos aprendendo muito com o Covid, né? Meu Deus, até a gente conseguir aprender tudo que essa doença traz junto, realmente é difícil. Então, quando eu vejo um linfonodo e sei que essa paciente fez vacina, eu não devo mais dar 4. A primeira conduta é um linfonodo muito evidente. E a apresentação no ultrassom, Vilmar, do linfonodo por Covid, ela é muito variável. Porque quando a gente faz um ultrassom dos linfonodos, a gente consegue muitas vezes ver um linfonodo reacional, sabe? Que é reacional a um processo inflamatório, um processo benigno. Mas algumas vezes o Covid também dá um linfonodo mais atípico, diferente. Então, assim, se eu vejo que é um linfonodo reacional tranquilo, a recomendação atual é da 3. O que é um BIRADS 3, igual a Nancy está colocando? É um achado provavelmente benigno, provavelmente relacionado à vacina e que eu tenho que fazer um controle dentro de 4 a 6 semanas para mostrar que ele regrediu. Mas já vou dar um alerta, um spoiler aqui, que eu estava me atualizando, que eu já tenho trabalhos novos dizendo assim, vacina Covid, linfonodo com espessamento do córtex, que é reacional, né, que pode ser imunológico, a gente já está autorizado a dar 2. Só que ele um pouquinho mais atípico dá 3. 4, não. Dá 4 só naquele linfonodo que persiste depois de 4 a 6 semanas e ainda continua lá. Então, vejo que é uma conduta bem favorável para a gente não causar estresse para as mulheres. A gente tem que cuidar muito bem delas. E a vacina é muito importante. E a gente já sabe que pode dar, então, tranquilo. Então, como que nós estamos agora? Se eu tenho bem aspecto reacional, um hilo gorduroso, falando para os médicos aqui, bem bonitinho, reacional, BIRADS 2. Se ele é um pouquinho mais evidente, 3. 4, só se ele persistir depois de 4 a 6 semanas.
Agora, Linei, esquece um pouquinho as médicas, mas responde para a mulher brasileira. O que que é o 2, o que que é o 3, o que que é o 4? Boa, boa. Então, assim, Birrades 2 é achado benigno. Não tem nem que pensar nisso, porque é um nódulo que é benigno, que vai ficar com você o resto da vida. É um linfonodo teu, que é só porque o teu organismo está tendo uma resposta imunológica à vacina. Esse é um achado 100% benigno. Birrades 3, quando você pega o teu laudo, tá lá, categoria 3, achado provavelmente benigno, o que que significa ser provavelmente? Que tem chance de 98% de ser benigno. Esse 2% a gente vai só acompanhar você de forma um pouquinho mais intensa. Se for um linfonodo aumentado, a gente vai acompanhar dentro de 4 a 6 semanas com ultrassom para mostrar que ele reduziu. Se for um nódulo, por exemplo, que é muito comum, um nódulozinho que tem todo o aspecto de ser um nódulo benigno, a gente acompanha por 2 anos, fazendo ultrassom a cada 6 meses. E quando mostra que ele está do mesmo tamanho, diz, ó, agora ele está estável há 2 anos, é um nódulo benigno, esqueça, fica com você para sempre. Birrades 4 é aquele que tem alguma coisinha diferente que tem que fazer a biópsia para poder esclarecer o que que é. Então, linfonodo aumentado por Covid não é mais Birrades 4, não é achado suspeito. Ou é benigno ou provavelmente benigno. Ótimo, Linei, muito obrigado pelas explicações. Tem uma pergunta médica agora, não? Não sei se você está vendo, mas a adenomegalia reacional é restrita às vacinas por RNA mensageiro ou adenovírus modificado? Há relatos de ocorrência com a vacina com vírus vivo atenuado? Eu não sei se você tem conhecimento sobre esse assunto, mas se tiver, por favor. Na verdade, as vacinas que estão mais relacionadas à linfonodomegalia, que estão mais relatados, são 3, né? Na verdade, é a Pfizer, a Moderna e também a AstraZeneca um pouquinho menos, né? Mas a gente sabe que todas elas podem fazer, porque a resposta imunológica vai ser maior em algumas e menor em outras. Então, provavelmente daqui uns 2, sei lá, 1 ano, a gente já vai ter exatamente qual é o percentual de cada um. Mas todas elas podem fazer, só que em graus diferentes. Perfeito. Então, todas vão causar, obviamente, não, Linei, porque é uma resposta imunológica reacional, né, regional à vacina. Não é? E, indubitavelmente, todas podem causar, não? Exatamente. Inclusive, não só as vacinas do Covid, né? Vacina contra a rubéola causa, vacina contra todas essas outras doenças também causam em menor ou maior grau. As que causam, o que a gente viu com o Covid, é que as vacinas causam essa reação imunológica um pouquinho maior e estão dando um percentual maior do que as outras, mas todas causam. Agora, então, acho que você já elucidou com bastante propriedade, depois a gente volta para as perguntas, e é super importante deixar claro, então, como você deixou, se nós não fizermos o rastreamento, nós já tivemos um impacto, o rastreamento no Brasil, ele é muito restrito a uma pequena população, 20% da população, você falou um quarto, 25, 20 a Um quarto do 25% SUS. faz rastreamento. O ano passado, nós tivemos apenas 1/3 do diagnóstico dos cânceres de mama esperados no Brasil. Então, ao invés de 66 mil casos, nós tivemos ao redor de 22 mil casos diagnosticados. Agora, imagina o que vai virar se nós continuarmos a não fazer rastreamento e não fazer rastreamento devido à vacina. Então, é um desserviço que nós causamos à população que não tem tamanho, não. Então, muito obrigado por você deixar isso claro. Nós não podemos continuar retardando o diagnóstico das nossas pacientes. Isto vai gerar uma bola de neve, e nós vamos ter dificuldade não só de atender essas pacientes, como dar vazão ao tratamento dessas pacientes. Nós, infelizmente, vamos acabar entregando o diagnóstico tardio, como a doutora Linei já falou, não? Que os casos vão chegar mais avançados. Então, nós imploramos para a mulher brasileira, eu e a doutora Linei aqui, façam a sua mamografia, façam o seu rastreamento. Se você não tiver o pedido, bate na porta lá do teu médico, peça para ele te dar um pedido se você precisar do pedido, mas não deixe de fazer, não, Linei, porque não vai ser a vacina que vai dificultar os médicos a darem um laudo de normalidade frente a uma adenopatia, a um linfonodo aumentado, uma íngua na axila, certo, Linei? Exatamente. E os dois lados, né, Vilmar? Não pode deixar de tomar a vacina de medo que cause alguma coisa na mama, o que é totalmente irreal.
por outro lado, não pode deixar de fazer o rastreamento porque tomou a vacina, né? Então, são duas coisas que a gente tem que conviver, a gente tem que aprender a viver nessa nova era que nós estamos, né? Nós vamos conviver aí pelo menos mais uns... Já vivemos, estamos vendo 1 ano e meio, mas nós vamos aí ter uns próximos 2 anos que a gente vai viver em maior ou menor intensidade dentro desse contexto. Então, a gente tem que ir aprendendo e voltando ao nosso normal. Sim, com a pandemia, cuidando, tomando os cuidados, mas tomando cuidado com o restante. A gente não pode esquecer. E realmente, claro que num primeiro momento a gente não sabia. Agora, não tem justificativa nenhuma, com certeza. Tem uma outra pergunta que é técnica, não sei se você já viu aqui, médica, não? Eu vi. A pergunta era se poderia ter linfonodo aumentado só na axila ou em outros lugares também. E, na verdade, o que chama atenção? Que, claro, que como a vacina é na região do braço, né? Os primeiros linfonodos que reagem, que começam a resposta imunológica na axila. Então, ali é onde a gente vê mais frequente, mas já tem relato de linfonodos na região cervical, na região intramamária, em várias regiões do corpo. Então, não é exclusivo. A primeira que mais apresenta é naquela região. Então, quando a gente vê linfonodo aumentado nesse contexto, a gente tem que saber que pode aumentar em qualquer região do corpo, com certeza. Não, perfeito, Linei. Acho que isso é super importante, não? Porque o linfonodo, a resposta é regional, né? Pode acontecer em qualquer parte. E, Linei, eu vou mudar um pouco o assunto, porque recentemente me ligou uma repórter perguntando se eu tinha lido uma reportagem que saiu na Europa sobre o aumento das mamas pós-vacina. Então, nos países da Escandinávia estavam relatando que pós-vacina, principalmente da vacina da Pfizer, né, as mulheres tinham relatado que as mamas tinham aumentado de volume. E virou até um desses TikToks aí, a menina brincando com as mamas, agora minhas mamas estão maiores de volume, estão aumentadas de volume, estão maiores. Isso pode acontecer, aumento do volume das mamas? Você viu alguma coisa sobre isso? E o que você acha dessa informação? Você sabe que num primeiro momento eu falei, nossa, que bom, isso vai fazer algumas mulheres irem correndo para fazer a vacina. Aqui no Brasil, mas, sim, não? Exatamente, mas não, né? Fora, assim, depois dessa primeira visão, eu acho que, claro, que tem esse relato, mas são relatos bem pontuais, né, que não conseguiram ser tão demonstrados. Eu vi até alguns especialistas tentando defender que podia ser sistema imunológico, mas não é uma coisa que se repetiu no resto do mundo, né? Não vi nenhum lugar, além daqueles poucos relatos, onde uma começou relatando, né, e depois de uma outras ali naquela mesma comunidade falaram. Então, eu acho que não tem nenhuma justificativa para isso, né? Porque o que o Covid estimula é o sistema imunológico, a gente tem algumas coisas, mas na mama mesmo, pelo menos cientificamente, zero provado até agora, né? O Covid faz muitas coisas, mas isso realmente ainda não. A mulher brasileira talvez fosse tomar vacina a cada 3 meses, se realmente aumentasse o volume mamário, não? Boa parte delas. Mas, infelizmente, não aumenta, porque a mama não é um órgão imunológico. Não? Ele até podemos ter um linfonodo ou outro intramamário, mas os linfonodos são axilares. Vão ser dos linfonodos axilares que podem, uma porcentagem baixa, como você bem colocou, não apresentar aumento de volume, mas não as mamas das nossas pacientes, não, Linei? Pois olha, o Covid está, né? Meu Deus, ele causa cada coisa, mas realmente isso não é esperado. Na realidade, eu acho que isso ficou na seção dos mitos, não? E na parte da verdade, nós temos que a vacina pode aumentar os linfonodos axilares, mas que, graças ao bom Deus, né, não tem relação nenhuma com doença mamária, não tem relação nenhuma com câncer de mama, e que nós vamos pedir encarecidamente para todas as nossas pacientes é que elas se vacinem, né, procurem realizar o seu rastreamento no período que deve ser realizado. Né? Lembrando bem, Linei, vamos lembrar a população brasileira, as mulheres brasileiras, como deve ser feito o rastreamento mamográfico visando a prevenção do câncer de mama, que a gente sabe que é uma prevenção, gente, é uma prevenção secundária. Você não vai deixar de ter o câncer de mama fazendo o rastreamento. O que você não vai ter, você não vai morrer pelo câncer de mama, porque diminui a mortalidade. E para diminuir essa mortalidade, Linei, como que deve ser feito esse rastreamento? Vamos explicar para a população. Eu acho que é uma excelente colocação, Vilmar, até porque, assim, uma coisa que a gente escuta bastante, né? Quando você está fazendo o exame, detecta uma lesãozinha pequenininha e a mulher fala assim, mas eu fazia o exame
exame todo ano, como que esse nódulo apareceu agora, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa explicar. Todo ano, quando a gente faz o exame, o nosso objetivo principal é pegar a lesão o menor possível, né? Porque quando você pega uma lesão e detecta uma lesão pequenininha, a gente consegue, né, não permitir que evolua, que esse tumor esteja no estadio e evolua a morte, então reduzir a mortalidade, porque lembrar que o câncer de mama ainda é o tumor que mais mata entre as mulheres, né? Então você consegue reduzir a mortalidade e também consegue fazer tratamentos menores, né? Menor necessidade de quimioterapia, que para a mulher envolve o cabelo, é uma coisa que a gente pensa bastante. Então, quando você vai fazer o rastreamento, é isso, a gente conseguir pegar uma lesão tão pequenininha que não precisa muitas vezes, talvez, fazer quimioterapia, tratamento mais agressivo e tudo mais. E como que tem que ser esse rastreamento? Então, assim, as sociedades médicas no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil nós temos a publicação da Sociedade Brasileira de Mastologia em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia, com a Fibrasgo, que o rastreamento tem que ser para todas as mulheres, independente de ter sintoma, a partir dos 40 anos, de forma anual, entre 40 a 74 anos. A partir dos 74 anos, continuamos o rastreamento para todas aquelas que têm uma saúde boa, porque a gente sabe que as mulheres nós estão vivendo cada vez mais. E mulheres com 74 anos são jovens, que vão ver muito, então a gente continua e recomenda o rastreamento para elas também. Outra dúvida é quando que entra a ultrassonografia, né? Porque assim, tem uma grande discussão. Ah, faço mamografia, mas por que eu fazer a mamografia que dói, né? Eu quero fazer ultrassom, que eu só passo o gel ali. Então, acho que é um excelente momento para a gente esclarecer isso. Primeiro, o grande exame do rastreamento do câncer de mama, e que a gente sabe que o benefício é garantido, é a mamografia. Por quê? Porque a gente consegue pegar os pontinhos, que são as calcificações milimétricas que só aparecem na mamografia. A primeira fase do câncer de mama. A seguir, aquelas pacientes que têm mama densa, que o que significa? Aquela mama com muito tecido mamário, se beneficiam do ultrassom. Então, o ultrassom vem para ver quando essas pontinhos vão se juntando, formando um nódulo. Então, a gente consegue pegar aquele nódulozinho no ultrassom. Por isso que o ultrassom sempre vem depois da mamografia. E por que as mulheres têm que fazer o rastreamento independente de ter sintoma? Porque quando eu faço um exame na minha mama, eu consigo detectar um nódulozinho na mama de mais ou menos 2 centímetros, não é, Vilmar? E a gente quer detectar essa lesão antes, na mamografia, quando não sente nada, quando está abaixo de 1 centímetro, que a palpação não detecta. Por isso que se você não sente nada, não tem nenhum sintoma, tem que fazer a mamografia de forma anual a partir dos 40 anos. Com mamografia, sim, esse é o método inicial. A ultrassonografia ajuda, sim, como método complementar, só para aquelas que têm a mama com muito tecido mamário, que a gente chama de mama densa, para complementar a mamografia. Então, isso que a gente, e só nesses casos especiais, e quem vai definir isso é o teu mastologista. Uma coisa que eu já quero aproveitar, que tem bastante, né, as mulheres estão escutando, que a gente vê muito, é a questão da dor na mamografia. Mas por que dói tanto? Não dói tanto. Ela é desconfortável e é bem rapidinho. Mas tem uma coisa muito importante dessa dor. Por quê? Porque a gente, para fazer a mamografia, a gente precisa do raio-x passando pela mama, para pegar essas lesõezinhas milimétricas. E com isso é uma resolução muito grande. Então, se eu mexer um pouquinho a mama, eu já não consigo ver. Então, quando eu faço a compressão, eu deixo a mama bem imóvel para ver lesão muito pequena. E também a mama reduz de espessura, viu, Mari? E com isso, eu diminuo a dose que eu preciso de raio-x. Então, eu preciso dessa compressão, é para o benefício de nós mulheres. 2 coisas, deixar o exame muito bom para a gente pegar a lesão pequenininha e reduzir a radiação, uma quantidade que não causa mal nenhum. A radiação na mamografia atual não causa mal, né? Então, não causa tumor, como tem algumas coisas que, eu não vou fazer mamografia porque essa radiação que estão usando causa tumor. Não, não causa. A dose da mamografia atual que nós utilizamos não tem esse tipo de problema. Mas por isso que a gente tem que fazer a compressão. O que nós mulheres podemos fazer para reduzir
esse desconforto da mamografia é marcar o exame da mamografia uma semana depois da menstruação, que a mama está um pouquinho menos estimulada, e aí você consegue relaxar um pouquinho mais e fazer o exame. Mas é bem rapidinho, é 3 segundinhos e já pronto. E o benefício é Então, grande. Linei, se a paciente tiver, se a mulher tiver a oportunidade de fazer a mamografia na primeira semana pós-menstrual, esta seria a melhor fase para ela? Essa seria a melhor fase delas, com certeza absoluta. Porque é aquela fase onde a gente precisa, onde a mama não vai fazer diferença na mamografia e no ultrassom, a fase do ciclo menstrual, para nós médicos, não faz diferença. Faz diferença para a mulher ser mais confortável. E isso é importante, porque a mulher não pode ter medo de fazer mamografia. Tem que ir tranquila. Então, essa é a melhor fase para fazer. Que é bom saber, é bom saber. E algumas pacientes devem estar se perguntando, mas o meu médico falou que eu posso fazer uma mamografia, um ano uma mamografia, ou estou na ultrassonografia. Isso não pode, né, Linei? Não pode. Ou fazer só ultrassom, como tem vários médicos falando. Não pode. A gente tem que fazer direitinho, porque realmente cada método mostra uma coisa. E é isso que a gente tem que saber fazer, tirar o que de melhor tem de cada método. E o que de melhor nós temos é dessa forma. Perfeito, E já vi Linei. uma coisa bem É, importante ali que passou na nossa live. Não esquecer de levar os exames no dia que for fazer. Se você for na mesma clínica e tua clínica tiver sistema digital, não precisa que você já compare. Mas fez o exame em outra clínica e está indo fazer, é muito importante levar os exames anteriores. Ajuda. Não é porque... Sabe o que eu já escutei muitas vezes? A gente vai ganhando anos, né, Vilmar, de consultório, você vai escutando umas coisas legais. Eles dizem assim, eu não trouxe meu exame porque senão eles vão copiar o laudo anterior. Não. Aí eu digo para meus pacientes assim, não traga o laudo, não precisa, traga a imagem. Por quê? Porque a gente vê como que a mama vai... Não, a gente escuta bastante coisa. essa eu Os nunca anos tinha vão... ouvido, viu, Linei? Essa é nova. Já escutei isso. Aí eu digo assim, deixa o laudo em casa, se for o caso, não tem problema. Mas no momento que você vê o exame anterior e você vê isso, você vê como é que a mama está evoluindo. Isso é muito importante. Para você saber, isso aqui é benigno, já estava, isso aqui reduziu. Então é muito importante. Quero A mandar um mamografia. abraço. Quero aproveitar e vou mandar um abraço para uma pessoa especial, o doutor Molina, que ele mora no Equador e está mandando um abraço para todo mundo e está nos acompanhando aqui, Vilmar. Que gostoso, não, Linei? Você vê como que essas mídias sociais permeiam toda a população, não? Por isso que é importante que nós, né, estejamos fazendo essa live, levando conhecimento para a mulher brasileira, mesmo para os colegas médicos, não? Porque nós estamos elucidando dúvidas que são dúvidas pertinentes, não? E que ficam, às vezes, trazendo um grande transtorno para nós, para você que vai laudar, né, para nós que temos a paciente aflitos para receber um laudo de exame bem feito. Então, são detalhes tão pequenos que fazem tanta diferença e que precisam ser ditos, não? É super importante. Linei, nós estamos chegando ao final e eu gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem, não, se você tivesse que deixar uma mensagem para a mulher brasileira, ou mesmo para os nossos colegas, mastologistas, radiologistas, que porventura estejam nos ouvindo, qual a mensagem que você deixaria para esse colega? Eu sei que a gente poderia ficar aqui 1 hora conversando, mas muito tempo, depois as pessoas não vão ouvir, não? E nós acredito que nós já demos uma esgotada no assunto. Então, eu gostaria de ouvir a sua mensagem final. Perfeito. Eu queria falar duas coisas que eu acho que a gente precisa enfatizar bastante. 2 pontos, assim, 2 coisas bem pontuais. Mulheres, primeiro, não deixe de tomar vacina porque tem medo que a vacina cause qualquer coisa na mama. Não causa doença na mama. Os linfonodos são reacionais habituais, ocorrem em todas as vacinas, não só a vacina do Covid. É transitório, já passa. Então, não deixe de tomar a vacina. A vacina é muito importante, está mudando a história da pandemia. Eu vejo que nos lugares onde a vacinação já está atingindo um percentual maior, já estamos voltando à normalidade. Isso é muito importante, a gente precisa disso. Por outro lado, se você, mulher, não fez, você está na hora de fazer teu rastreamento, tomou a vacina, independente disso, vai fazer o teu exame. O que é importante? Fala que quando você fez a vacina,
qual foi o braço que você tomou a vacina, qual é a data e o braço. Isso vai ajudar para quem está interpretando, sabe, saber que aquele achado é relacionado à vacina e conseguir ver o restante da mama de forma muito bem e mostrar que está tudo bem, detectar o que for importante. Então, isso é um benefício, é uma coisa que você precisa fazer para você. Outra coisa, se você tem qualquer sintoma de mama, independente se fez vacina ou não fez vacina, você tem que procurar teu médico. Quais são os sintomas? Vamos aproveitar aqui para falar sobre isso. Se você tem nódulo palpável na mama, que persiste depois que passa a fase do ciclo menstrual, se você tem saindo líquido no bico do seio, né, na papila, você tem que procurar um médico. Se você tem uma área de retração na pele da mama, de vermelhidão na mama, você precisa procurar um médico. A única coisa é, como foi aquela pergunta, se eu estou palpando um linfonodo embaixo da axila e eu fiz vacina há menos de 4 semanas, espere passar 4 semanas para depois procurar um médico, porque provavelmente a grande chance é que seja reacional, porque você tomou a vacina. Foi um prazer enorme estar aqui. Muitas amigas minhas aqui, mandando um abraço, mando um beijo grande para todas essas minhas amigas, pacientes que estão aqui, que a gente possa disseminar o conhecimento. Eu sempre digo que o conhecimento do bem tem que ser disseminado. Isso é muito importante. Que prazer enorme participar aqui, Vilmar, junto com a Sociedade Brasileira de Masto. Linei, a gente fica muito grato de ter recebido você aqui essa noite, para poder elucidar todas essas dúvidas, trazer o seu conhecimento para todos nós e para toda a população brasileira que tanto precisa dessas informações, informações claras, limpas, diretas, que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Então, nós somos muito gratos a você, gostaria de agradecer imensamente, não? E tenho certeza que vamos poder contar com você numa outra oportunidade, porque são essas reuniões com esse nível de conhecimento, com esse nível de clareza que faz a diferença, que vai fazer com que nós tenhamos condutas mais adequadas, pacientes mais lúcidas e claras em relação ao que elas devem ou não devem fazer. Linei, muito obrigado, boa noite para você, boa noite a todos, bom descanso para nós todos. Até logo. Tchau, tchau. Até. Boa noite a todos, um Boa abraço. noite, beijo. Tchau, tchau.